Olá, Fernando. Boa tarde. Oi, boa tarde. Estava testando aqui a configuração do, do meu fone, porque eu tava vendo que você estava mexendo na boca, eu não estava ouvindo nada. Ah, tá. Mas você, tu és suplente, né? Da moderação. Eu tô de suplente, parece que a debatedora A não vai Paloma. conseguir comparecer aqui. A Paloma, ela passou mensagem para mim ontem. Debatedora Paloma e Fernando. Hum. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a minha câmera. Vou levantar um pouco mais. Acho que ela está um pouco baixa.
Fernando? Hum, Ricardo. Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Teodoro. Boa Boa tarde, boa tarde. tarde, Jairo. Jairo. Jairo veio assistir ou Jairo? Jairo veio assistir. Você não vai apresentar trabalho, não é isso, Jairo? Fernando. Fernanda. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Jair. Bem, eu sou aqui do time do líder sou líder de núcleo. Estou vendo aqui se está tudo bem, né? A Poliana, que era a debatedora, né? Ela não vai poder participar. E aí o Fernando aí está nos ajudando aí como debatedor suplente, né, Fernando? Obrigado. Só vim ver se estava tudo certo aqui. Eu até te mandei mensagem, depois só me passa o código para eu pegar o admin para poder compartilhar as apresentações. Tá, só um segundinho, vou verificar aqui e já te mando. Peraí. Hum. Assim, a gente tem que ver o que eu tenho. Hum. Só para confirmar, pessoal, os três artigos são três artigos, né, que vão ser apresentados aqui. Isso, Um é Auditoria Incorporativa de Crédito Brasileira, motivações para a contratação. isso. Esse é um deles, né? Então tá bom. Então já Isso. achei qual que é. O outro é uberização do trabalho Uhum, e o último é ambiestria verde. tá legal. O professor Flávio, eu estou com umas causas.
Oi, Fernando, você recebeu aí? Oi, recebi sim. Eu já abri, na verdade, todos os vídeos e os artigos também. Ah, ótimo, legal, tá bom. Ah, Você já deu precisa para de mais imprimir algum? aqui? Já Ah, deu, não, já podem iniciar. só de repente se conseguir passar o admin aqui para mim ou para a moderadora para a gente poder depois passar o link aqui aliás, compartilhar os vídeos com o pessoal, que senão só a gente faz uma reprodução aí guiada e tal, como for melhor. Tá bom, deixa eu verificar aqui só um segundinho, eu já te passo ele, tá? Uhum. Tá bom, bom. Então, enquanto isso, a gente pode começar, eu acho. Fernando, no caso, você está falando do network depois da sessão, que a gente terminar, é isto? Não, é porque, por enquanto, eu não sei se eu tenho acesso para compartilhar a tela. Se eu tiver, não tem problema não. Mas acho que a gente pode começar aqui, e aí eu tento compartilhar aqui a reprodução do vídeo, vamos nessa. Ó, separei um aqui numa janela, vamos ver se dá certo. Ah, beleza, passaram Quer aqui testar? o número. Aí, deu certo. Tá. Então, Vamos lá. podemos começar. Tá. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Gilvanete Pereira. Eu sou doutora em administração e estou moderando esta mesa, que esta mesa vai ser uma sessão de apresentação do trabalho, 4, a sala 12, virtual, de estudos organizacionais. E é um prazer muito grande recebê-los aqui no evento do CMEA. E nesta mesa nós teremos a apresentação de 3 trabalhos. No caso, né, temos o trabalho Auditoria em Cooperativas de Crédito Brasileiras, motivações para a contratação de uma Big Four e a conformidade das demonstrações financeiras com a lei de Big Four. No caso, para nós aparece 2 autores, que seria a Flávia Zancon e o Ricardo Teodoro. O segundo trabalho seria uberização do trabalho, precarização ou oportunidade, análise do fenômeno durante a pandemia da Covid-19. E, no caso, temos uma autora, que é a Fernanda Santana. E, por último, nós temos o trabalho Ambiestria Verde como variável mediadora da relação entre criação de valor compartilhado e desempenho organizacional, cujo autor é o João Moisés. Esses aqui são os autores que aparecem para nós do CMEA. Tá? Então, pelas regras do evento, vocês podem apresentar o vídeo que vocês enviaram e vocês teriam até 8 minutos para a apresentação do trabalho. Depois nós teremos 13 minutos após a apresentação de cada autor, no caso, né? A apresentação do primeiro trabalho, auditoria. Então, é apresentado o trabalho e a gente tem 13 minutos para discutir o trabalho. Depois, apresenta o segundo trabalho, temos 13 minutos, o terceiro trabalho, 13 minutos, e depois a gente tem 20 minutos para a gente fechar a sessão e, no caso, né, ir para o network, se tiver interesse, tá certo? Acreditamos que todos tenham, tá? Então, no caso, vocês, Ricardo, vocês vão apresentar o trabalho ou vai compartilhar o vídeo que vocês já enviaram? Pode ser um vídeo, Tá. se Eu tô com tiver os 3 como. vídeos aqui já abertos no computador, se precisar. Ah, pode ser, pode passar o nosso vídeo. Aí depois qualquer coisa a gente comenta, a gente discute. E me diz uma coisa, professora Giovanetti, como que prefere fazer? A gente faz a apresentação de cada vídeo, depois uma primeira rodada de conversa, para depois fazer uma geral, ou faz os 3 de uma vez e depois faz um grande debate geral entre os artigos? O que eu recebi foi que a gente apresentaria um vídeo e conversaria sobre ele. O segundo eu conversaria, o terceiro, e depois a gente faria um geral. Aí, no Perfeito. caso, a gente não pode ultrapassar os 13 minutos cada um. Como eu já olhei que eles têm 8 minutos, né? Então vai estar dentro do tempo, né? Não vai extrapolar, Sim, sim. porque se tivesse mais de 8 minutos,
iria diminuir dos outros 13 minutos. Não, mas é tranquilo que essa sessão aqui está com 3 artigos. Eu fiz uma com 4 ontem, vai dar tempo de fazer uma primeira passagem em cada artigo e depois poder colocar eles num contexto geral. Bom, então eu devo iniciar por qual deles aqui? Pela ordem aqui, seria o de Ricardo e Flávia, né? Que é Auditoria em Cooperativas de Crédito Brasileiras. Aham, tudo bem. Então, deixa eu... Compartilhei. Tudo bem, vocês estão enxergando já o vídeo? Sim, sim. Tá, vou iniciar aqui então. Bom, esse artigo se chama Auditoria em Cooperativas de Crédito Brasileiras, motivações para a contratação de uma Big Four e a conformidade das demonstrações financeiras com a Lei de Benford. Foi escrito por mim, Ricardo Teodoro, doutorando na USP, Flávia Zanca, doutoranda na USP, Denise Spitt, doutoranda na UFSM, e pelo professor Davi Rogério de Moura Costa, está orientando a gente nesse trabalho. Bom, em cooperativas de crédito, a gente sabe que também existe uma relação de agência em que os cooperados dão poderes discricionários para o gestor para que ele realize determinadas atividades administrativas. A gente sabe também que interesses do cooperado e do gestor eles podem divergir e que existem mecanismos de monitoramento para tentar alinhar melhor esses interesses. Um desses mecanismos de monitoramento é a contratação de uma auditoria contábil, auditoria independente, no caso. E a pergunta que fica é por que uma cooperativa de crédito contrataria uma Big Four, que são uma das 4 maiores cooperativas de auditoria, e se ela for auditada por uma Big Four, isso pode reduzir a probabilidade de uma ação discricionária de gestor. Bom, então aqui a gente tem que são os cooperados que elegem um conselho de administração e um conselho fiscal, mas justamente para verificar os relatórios, as atividades do gestor, mas que ainda assim a CMN faz com que as cooperativas de crédito singulares elas tenham que contratar uma auditoria independente, seja uma auditoria cooperativa ou uma empresa. Essa auditoria independente ela vai avaliar os controles internos para prevenir fraudes e erros. Ela também vai opinar sobre a qualidade da informação econômica e financeira. Isso para todos os interessados aí nessas informações. Uma forma de realizar uma auditoria é através da Lei de Benford, que é uma ferramenta da estatística que diz que os números, conforme eles aparecem na natureza, nesse caso nos relatórios financeiros, devem seguir determinado padrão. Se não seguir, é porque existe a possibilidade de estar havendo alguma influência aí. Bom, a base de dados que nós usamos foi composta por 365 cooperativas de crédito singulares, são as que enviaram a informação de seus auditores independentes ao Banco Central em 2021. A gente pode ver aqui dessa amostra que das 365, 27% apenas são auditadas por Big Four, e desses 27%, 96% são filiadas a algum sistema. Enquanto nas nas cooperativas auditadas por outras empresas, só 40% é ligada a um sistema. O método, para a gente identificar o que pode levar uma cooperativa a escolher ser auditada por uma Big Four, a gente usou uma regressão logit-binomial. A variável dependente é uma dummy, se é auditada por Big Four ou se é auditada por outras empresas. E as variáveis independentes são ligadas ao tamanho e idade da cooperativa e também o tipo de filiação. Nós tínhamos colocado também a região da cooperativa, mas essa informação ela reduziu o poder do nosso modelo. E depois nós aplicamos a Lei de Benford para verificar os efeitos da auditoria por uma Big Four. E a Lei de Benford foi aplicada nas contas receitas operacionais, despesas operacionais e PCLD, que são contas que o gestor tem um certo poder discricionário. Aqui está o primeiro resultado da regressão do logit binomial.
A gente vê que as variáveis que possuem influência na escolha são números de agências, ativo total, sobras, idade e filiação, principalmente filiação. E então pode ser o sistema que obrigue a cooperativa a contratar uma Big Four. Aqui a gente vê os resultados da lei de aplicação da lei de Benford, a gente vê que houveram uns desvios, ou seja, algumas cooperativas foram pegas pela lei de Benford. Aqui, das cooperativas que foram pegas pela lei de Benford, nós fizemos a separação também entre auditada por Big Four e auditada por outras empresas. E o resultado, a gente vê que mantiveram as mesmas proporções. 27% são auditadas por Big Four e 70% auditadas por outras empresas. Aí, números aproximados. Mas todas as características se mantiveram estatisticamente diferentes e na mesma proporção da amostra total. Ou seja, o fato da cooperativa ser auditada por uma Big Four, em tese, não reduz aí a ação discricionária do gestor. Ele não se sente intimidado ao ser auditado por uma Big Four e continua da mesma forma. Conclusão. O principal fator que leva uma cooperativa a optar pela contratação de uma empresa do grupo Big Four para auditoria independente é o sistema. As características do grupo de capturadas por Benford com a amostra total são iguais. Logo, ser auditada por uma Big Four não reduz a probabilidade de ações discricionárias do gestor. E, enfim, por que poucas cooperativas escolhem ser auditadas por Big Four? Pode ser por falta de um mercado de monitoramento. Ou seja, a gente sugere que o sistema que pede para as cooperativas serem auditadas por uma Big Four para que isso garanta maior qualidade em seus relatórios, para quando eles forem avaliados por algum órgão acima. Isso vai garantir uma qualidade, uma credibilidade nos seus relatórios. Aqui estão as referências que nós usamos. Obrigado. Aqui está o e-mail de contato, rteodoro@usp.br, caso tenha alguma dúvida. Bom, primeiro eu quero parabenizar, né, Ricardo e a Flávia pelo trabalho, né, e por estarem aqui, que a gente sabe que são muitos trabalhos, né, que são submetidos, né, e assim, né, não são todos que são acolhidos, tá? Então, vocês, né, se destacaram, tá? Então, parabéns por estarem aqui, tá? Eu gosto de fazer uma primeira pergunta, que é justamente o que é que motivou vocês a fazer esse trabalho, tá? Né? No caso, né, se é a tese, se é dissertação, assim, né? Qual a motivação maior que vocês tiveram justamente para realizar esse trabalho? A gente acabou percebendo, nós fazemos parte aqui do Observatório do Cooperativismo aqui da USP, nós estudamos cooperativas, e analisando algumas informações das cooperativas de crédito, nós acabamos percebendo que uma pequena parte só que é auditada por Big Four. E a gente acabou ficando curioso por isso, porque que essas poucas, acabam optando por essa escolha, que pode ser uma escolha, às vezes, até mais cara do que escolher ser auditada por uma outra empresa, que não seja Big Four, e resolvemos investigar isso. Se a Flávia quiser complementar também alguma coisa, ela está aí. Isso, perfeito, Ricardo. Essa curiosidade veio bem no sentido de identificar quais as cooperativas eram auditadas por Big Four, visto que a gente tem trabalhado bastante com esse ramo do cooperativismo. E dentro dos estudos que analisam a aplicabilidade das Big Four, tem poucas pesquisas que revelam o que está acontecendo nas cooperativas, né? Se elas são auditadas ou não por Big Four e qual a influência disso. Então, por isso que a gente resolveu desenvolver essa pesquisa. Vocês são da área de contábeis? Sim, estamos no doutorado aqui, da FEA de Ribeirão Preto. Vocês poderiam se apresentar, então, para a gente poder também entender um pouco mais, né, da caracterização do objeto de estudo. Como assim? Desculpa. Acho que está mudo o seu microfone. Vocês se apresentarem. Ah, sim.
Meu nome é Ricardo Teodoro, eu sou graduado em Economia, mas eu fiz o mestrado em Contabilidade aqui na FEA de Ribeirão Preto, da USP, e estou fazendo doutorado agora também, comecei esse ano, e estudo cooperativismo desde o mestrado, onde eu também usei a lei de Benford para detectar gerenciamento de resultados em cooperativas de crédito. E também trabalho desde 2017 aqui no Observatório do Cooperativismo, né, fazendo pesquisas voltadas a cooperativas, principalmente de crédito, mas nós também olhamos agropecuárias e cooperativas no geral, assim. Tá, obrigada. Flávia, quer falar? Sim, meu nome é Flávia, eu sou do Rio Grande do Sul, sou formada em Ciências Contábeis, na UFSM. Posteriormente, eu fiz mestrado em Administração, na UFSM também. E agora eu estou no doutorado em Controladoria e Contabilidade na FEA de Ribeirão Preto, que sempre foi o meu objetivo fazer o doutorado aqui e trabalhar no observatório, que eu sempre gostei muito de trabalhar com instituição financeira, e cooperativa de crédito é um dos ramos que me chama bastante atenção. Daí, no meu mestrado, eu desenvolvi um trabalho sobre determinantes de estrutura de capital em cooperativas, e tenho trabalhado também no observatório desde o ano de 2021. Esse é meu segundo ano de doutorado aqui em Ribeirão Preto. A princípio, prof, seria isso. Tá, obrigada. Fernanda, você tem alguma pergunta para fazer para Ricardo e Flávia? Na verdade, assim, uma coisa que eu quero saber é, de certa forma, qual que foi a inspiração de fazer esse tipo de estudo? Porque eu lembro, por exemplo, que a lei de Benford chegaram a utilizar ela, por exemplo, foi coisa de 2011, 12, acho que foi 2011, que tinham aplicado nos dados econômicos, por exemplo, da Grécia, e se chegou ao indício de que os resultados contábeis da Grécia estavam sendo manipulados naquele momento, e que até gerou uma coluna do Marcelo Viana na Folha, que ele expressava isso também. Então, uma coisa que eu gostaria de saber, assim, qual foi a motivação para fazer esse tipo de estudo dentro das cooperativas. Então, porque parecem ser, o resultado não muda muito, no sentido de que o fato de ter uma Big Four ou não necessariamente acaba diminuindo a possibilidade de você ter uma ação discricionária, mas que, pelo tipo de empresa que contrata ou que não contrata, parecem se tratar de objetos diferentes um pouco. Então, essa questão da lei de Benford, ela acabou surgindo quando eu fiz meu mestrado, né? Conversando com o meu orientador, a gente viu que, eu não lembro exatamente o trabalho que a gente viu que aplicava a lei de Benford em consultorias, né? Para verificar gerenciamento de resultados, fraude, essas coisas. E a gente acabou ficando curioso e eu resolvi aplicar elas nas cooperativas de crédito, que é o que a gente estuda aqui. E aí, a partir disso, a gente começou a pensar em mais usabilidades da lei de Benford aqui na nossa área. E como surgiu essa pesquisa, essa curiosidade, a gente acabou aplicando nela aqui também. E acho válido que a lei de Benford, na verdade, ela pode ser aplicada a qualquer coisa, a diversas áreas da pesquisa, da natureza. E a contabilidade é só uma delas. E acabou dando certo, acabou ficando um resultado legal até. A gente pode aprofundar mais depois também, vamos ver como vai ser. Mas foi isso. Agora a gente está vendo também o pessoal comentando a lei de Benford nas eleições, né, mais atuais, está ficando em evidência, um pouco mais em evidência aí também. E o que eu achei curioso, por exemplo, aqui, é que acabou tendo um desvio, tanto quando você usa um dígito ali quanto dois, justamente nas perdas de crédito de liquidação duvidosa. Então, pelo menos assim, analisando por cima, eu levantaria aquela possibilidade, tipo, pô, tem que ver essa questão aí
o que que pode ter acontecido, se de repente estão tentando mascarar algum crédito podre, alguma coisa assim, mas é no mínimo um indício que deva ser levado mais a sério. Sim, sim, essa é a conta que ela, sei lá, tem mais possibilidades de gestor manipular ela, né? De mexer nela mais tranquilamente, assim. Então, as chances dela ter indícios de alguma coisa são maiores mesmo. É que a Lady Benford, ela não prova que teve manipulação, mas ela é um indício, né? Uma bandeirinha ali que levanta e você fala, aqui tá estranho, preciso olhar mais. Se nós tivéssemos maiores acessos ao balanço das cooperativas, com mais profundidade no COSIF, daria para a gente aprofundar ainda mais esse estudo e confirmar, assim, a Lady Benford, né? Tá, obrigada, Fernando. Fernanda Santana, você tem alguma pergunta para fazer para o Ricardo? Não, eu gostaria de parabenizar o Ricardo e a Flávia, né, os autores. Achei muito interessante, porque aí eu fui pesquisar, né, eu sou da área de contadores durante o mestrado. Vocês estão me ouvindo? Que a conexão agora ficou fraca aqui. Sim, sim. Um pouco metalizado, Desculpa mas se vocês está dando ouviram. problema. Tá? E aí fui estudar um pouquinho sobre a Lady Benford, né, sobre essa ferramenta aí de estatística, e me despertou muito, né, principalmente a conclusão, e também sobre, vocês colocaram ali na conclusão, sobre a falta de monitoramento, né, por parte do mercado das cooperativas, né, que é uma coisa que para mim foi uma novidade, porque eu achei que tinha um controle, um monitoramento assim do desempenho mais intenso, né? Até porque isso é muito importante até para a sustentabilidade, né, das cooperativas, que são tão importantes, né? Então, todas essas ferramentas, elas são muito válidas. Parabéns pelo artigo. Obrigado, obrigado. Eu posso fazer mais um comentário. Nós estamos só com 2 participantes, né? O terceiro participante não chegou. Eu poderia fazer, eu vou estender um pouquinho, vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu vou fazer algumas perguntas, tá, Ricardo? Sim, sim, claro. Eu fui diretora durante 27 anos de uma instituição de microcrédito, tá? E nós éramos auditados. Né? Não somos cooperativas, né? Porque assim, a cooperativa ela é diferente, porque existe a captação de recursos, então o monitoramento sobre ela é bem maior. Então, assim, talvez não exista, mas sua interpretação minha, talvez assim, não com relação a que tipo de auditoria, né, a empresa de auditoria deve ser feita, mas que existe o monitoramento por parte do Banco Central, vai existir, tá? Então, assim, eu fiquei meio surpresa quando eu estava lendo, que eu não sabia que a cooperativa ela não era sujeita à falência, não é? Isso, para mim, foi uma novidade. E isso foi uma coisa assim para mim. E também o que seria a cooperativa singular e a não singular. Também para mim, assim, não ficou no texto, né? Eu lendo o texto, eu não sei distinguir o que seria uma cooperativa singular de uma não singular, tá? E, assim, que eu saiba, existem regras também para provisão de devedores duvidosos, né? E essas regras, elas são postas pelo Banco Central, né? Então, é assim, né? Eu não sei se... Assim, porque um dos critérios, né, pelo menos que a empresa que eu trabalhei utilizava, era justamente o fator preço, né? Porque a empresa ela ser cadastrada em algum lugar, então, por exemplo, como nós tínhamos recursos do BID, então o BID cadastrava empresas, né, de auditoria e nós contratávamos justamente aquelas empresas que eram credenciadas junto ao BID, certo? Então, assim, era o nosso critério de escolha. Então, aquelas empresas que eram cadastradas junto ao BID, então a gente fazia uma tomada de preço, aí eu estou colocando assim, a minha experiência pessoal, tá? Então, as empresas, né, que eram cadastradas junto ao BID, então essas empresas nós fazíamos a tomada de preço e, lógico, né, aquela que estivesse dentro do nosso orçamento é a que a gente faria, no caso, geralmente é a de menor preço, tá? A não ser também porque, assim,
como o crédito ele tem muitas especificidades, às vezes você tem uma empresa de auditoria que ela realmente ela não abrange aquilo que você precisa, principalmente na sua carteira de crédito, né? Então, esse era um dos critérios assim que a gente também observava, era se a instituição, né, a empresa de auditoria, se ela tinha também essa função também de fazer auditoria na carteira de crédito, né? Então, um dos fatores era esse preço, né? E aí o outro ser cadastrado junto ao BID, no nosso caso, tá? Então, não sei, né, em cooperativas também, porque assim, né, o fato de você estar colocando, né, se ela seria uma Big Four ou não, então, eu também não vi aqui, por exemplo, nenhuma no Nordeste, a gente também tem muitas cooperativas no Nordeste, não é? E pelo jeito aqui a amostra não pega nenhuma do Nordeste, tá? Se coloca somente na região Sudeste e região Sul. Pronto, então, para mim seria isso, essa questão da não sujeitas à falência, se você pudesse falar um pouco, e a diferença entre a cooperativa singular e a não singular, que assim no texto não dá para eu perceber. Certo. Só antes, no texto, quando a gente fala que ela não é sujeita ao monitoramento, a gente se refere ao mercado, não ao Banco Central. O Banco Central fiscaliza ela, tanto que ele exige que ela seja auditada por uma empresa independente, mas o mercado, que eu quero dizer, são investidores. A cooperativa de crédito ela não tem a necessidade de querer passar uma credibilidade do relatório dela para possíveis investidores comprarem ações, por exemplo. Foi mais nesse sentido aí. Quanto à cooperativa ser singular ou não, isso depende das atividades que ela realiza. A cooperativa ela pode ser singular, pode ser clássica, pode ser plena, se não me engano, né, Flávia? E cada grupo desses ela realiza umas determinadas atividades. Tem determinadas operações de crédito que ela pode realizar com seus cooperados. E como cada grupo desses é diferente, o mais comum é uma cooperativa singular, que tem maior quantidade mesmo. Por isso que nós escolhemos ela, pelas características serem similares. Posso complementar, Ricardo? Ah, sim, claro, claro. As cooperativas singulares são aquelas que, no nosso cotidiano, são aquelas que oferecem produtos e serviços para as próprias pessoas físicas. Por exemplo, a Sicredi, quando a gente vai no banco, Cressol, são aquelas que trabalham diretamente com as pessoas físicas. E daí tem a Central, Federação e as confederações de cooperativas, que a norma, ela divide as cooperativas nesses 3 quesitos. As singulares, elas são formadas, se não me engano, por pelo menos 20 pessoas físicas. Depois tem a Central Federação, que é formada por 3 cooperativas singulares, e as confederações, que é pelo menos 3 federações. Então, as singulares são essas que atuam diretamente prestando serviços para as pessoas físicas e jurídicas. E as federações e confederações, elas já se distanciam dessa prestação de serviço. Tá, obrigada pela explicação. E assim, né, se vocês forem, né, apresentar para a publicação, eu acredito que seria interessante se vocês acrescentassem, porque, né, assim, o texto, né, ele tem que ficar claro para quem lê. Então, por exemplo, assim, né, para mim, quando eu estava lendo, ficou não falência, mas qualquer empresa pode falir, não é? Então, assim, né, quando diz que elas não são sujeitas à falência, é uma coisa que na minha cabeça não fica claro. E o outro seria justamente esse, né, que eu não saberia diferenciar quais são os tipos de cooperativas. E essa questão do mercado também, né, que você quando coloca, olha, para o Banco Central, sim, as cooperativas de crédito, elas têm que seguir as leis, inclusive a de provisão de devedores duvidosos, não é a própria cooperativa que vai dizer como é que ela vai fazer, né, de acordo com os créditos em atraso, ela que vai dizer. Não. Quem dita isso é o Banco Central, né? E ela segue a lei, né? Então, no caso, esse do Big, no caso, né, ser uma Big Four, é interessante
para o mercado, né? E aí, assim, né, para mim, ele não ficou nesse sentido, sabe? Ficou um pouco confuso. Obrigada pelas explicações. Podemos passar agora para o próximo trabalho? É o da Fernanda, não é isso? Isso. Tudo bem, deixa eu separar ele aqui e eu já inicio o compartilhamento. E só para fechar, nesse caso, eu fiquei bastante surpreso, assim, com como a precisão que foi indicado, a filiação como critério ali para você nomear uma Big Four ou não, que no modelo estava dando 99%. Tanto assim, pelo Z, o p-value, tipo, realmente indicou de uma forma muito clara o principal critério para contratação ou não de uma Big Four para esse tipo de empresa. Foi bastante interessante. Encontrei aqui. Tudo bem, então vou iniciar o compartilhamento do próximo trabalho. Uberização do trabalho, precarização ou oportunidade? Análise do fenômeno durante a pandemia da Covid-2019. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Fernanda Ferreira, em parceria com o professor Alexandre Reis Grimel, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Na introdução, tem-se que a uberização emerge como um novo modelo de negócios e um novo formato de organização do trabalho. As empresas aplicativas têm operado como grandes núcleos de mão de obra, e entre as atividades mais usuais estão os serviços de entrega rápida e de transporte particular de passageiros. No contexto acadêmico, a reflexão acerca da uberização iniciou em 2015. Trata-se, portanto, de um campo recente, ainda em desenvolvimento, que necessita de estudos complementares. O objetivo dessa pesquisa foi analisar se o trabalho desenvolvido por motoristas de aplicativo da cidade de Curitiba e região metropolitana se configurou como oportunidade ou precarização durante a pandemia da Covid-2019. No referencial teórico, tem-se a definição de Ludmila Bilho, de que a uberização é uma nova forma de gerenciamento, controle e organização do trabalho, que está amplamente associada ao trabalho intermediado por plataformas digitais e abarca diversos níveis de ocupação, rendimentos e qualificação. É uma temática bastante complexa, que divide opiniões. Por um lado, encontram-se autores que acreditam que a uberização é uma forma de emancipação dos indivíduos, uma vez que eles podem atuar tanto quanto prestadores como quanto consumidores de determinado serviço, e há uma gama variada também de autores que consideram como uma forma de precarização das relações de trabalho. Tendo em vista, então, o objetivo da pesquisa, ela partiu de uma abordagem qualitativa, que utilizou como método e técnica de coleta de dados entrevistas semi-estruturadas. Essas entrevistas ocorreram, na maior parte, por vídeo, considerando as restrições impostas pela pandemia, sendo gravadas e posteriormente transcritas. A fim de garantir uma certa homogeneidade entre os entrevistados, foi delineado um perfil preferencial de respondentes. Motoristas do gênero masculino, com idade igual ou superior a 30 anos, atuação mínima de 1 ano no aplicativo, casado ou convivendo em união estável e possuidor de dependentes. Sendo assim, entre os meses de dezembro de 2020 e junho de 2021, foram entrevistados 21 motoristas do aplicativo Uber da cidade de Curitiba e região metropolitana. Para análise de dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo seguindo os modos de Bardan. Os dados coletados foram categorizados, visando identificar suas associações com 8 categorias de análise. Na primeira categoria, jornada de trabalho, 80% dos respondentes disseram que trabalhavam de 10 a 12 horas na plataforma digital. A maior parte dispunha de 1 ou 2 dias de folga na semana. A instabilidade no tempo de trabalho ficou mais acentuada na pandemia, e a maioria reduziu o tempo de lazer ou de convívio com a família. Considerando, portanto, a instabilidade na jornada de trabalho, principalmente a falta de delimitação entre o que era tempo de trabalho e tempo de lazer, a jornada de trabalho foi considerada como um fator de precariedade na uberização. Na categoria desemprego, a maioria iniciou nos aplicativos em decorrência de terem perdido seus empregos. É uma atividade bastante demarcada por rotatividade. A uberização também pode ser vista como uma alternativa de ocupação aos imigrantes que chegam ao Brasil, tanto que dos 21 respondentes, 5 vieram de outros países. Então, considerando que as plataformas digitais, elas
utilizam da vulnerabilidade dos desempregados, né, não há como negar que também é uma oportunidade de renda imediata. Na categoria riscos da atividade, os motoristas mencionaram que os maiores riscos são assaltos, acidentes de trânsito, prejuízos financeiros e contaminação pelo vírus da Covid-19. Também mencionaram que desenvolvem estratégias para autoproteção. Também indicaram uma falta de amparo por parte da plataforma, não somente com relação à segurança e proteção, mas principalmente quando precisam se afastar do trabalho, né, e dessa forma os rendimentos são zerados. Então, também nessa categoria foi considerado riscos da atividade como um fator de precariedade no trabalho intermediado por aplicativos. Na categoria remuneração, 16 dos respondentes disseram que estipulavam uma média diária de ganhos. A renda mensal média dos entrevistados foi de R$3.000. Foi possível perceber uma instabilidade na remuneração. Os motoristas também se mostraram descontentes com relação à falta de atualização nos valores pagos pelo aplicativo e disseram também que as promoções oferecidas aos clientes durante o período da pandemia reduziram os rendimentos recebidos. Essa categoria também foi considerada como um fator de precariedade. Categoria vínculo empregatício, foi possível observar uma divisão de opiniões entre aqueles que disseram que não sentiam falta de contrato formal de trabalho e outros que mencionaram o desejo de retornar para o trabalho com vínculo empregatício. A maior parte dos respondentes disse contribuir com o Sistema Nacional de Seguridade Social e a maioria aderiu ao cadastro de microempreendedor individual. Os motoristas mencionaram que as plataformas elas têm o poder de desligar os prestadores de serviços sem aviso prévio de forma arbitrária, o que pode gerar insegurança. Então, nessa categoria foi considerado que a falta de um vínculo empregatício pode ser considerada como um fator de precariedade na uberização. Na categoria custos da atividade, a maior parte dos respondentes disse que gostaria de receber o suporte financeiro da plataforma para manutenção e abastecimento do veículo. Alguns mencionaram que as maiores plataformas ofereceram alguns benefícios durante o período da pandemia, como taxa de deslocamento e auxílio para compra de álcool gel, mas que esses benefícios não eram considerados relevantes. Ficou evidente também o descontentamento dos entrevistados com relação à taxa de intermediação, e nessa categoria também foi considerado como um fator de precariedade. Na categoria autonomia do trabalho, a maior parte afirmou que possuía liberdade para realizar a atividade da melhor forma que desejavam. A flexibilidade foi o ponto positivo mencionado por todos os entrevistados no trabalho intermediado por plataformas digitais. Boa parte dos respondentes evidenciou ainda que, de forma indireta, uma interferência exercida pela plataforma digital, principalmente nas taxas de aceite das corridas. Houve também a percepção do descontentamento com relação ao sistema de avaliação, que, segundo os respondentes, favorece a opinião do passageiro. E nessa categoria também foi considerada uma falta de autonomia no trabalho por aplicativo, que pode ser considerada como um fator de precariedade. Na categoria identidade profissional, os entrevistados disseram, na maior parte, que a atividade é temporária. Os prestadores se percebiam como autônomos. A atividade que exercem é vista como relevante por eles, embora nem sempre seja reconhecida como profissão pela sociedade, a maioria não demonstrou interesse em representação formal. Nessa categoria foi considerado a uberização como uma oportunidade desses indivíduos se sentirem cidadãos ativos e incluídos socialmente. Quanto à conclusão, para a maioria dos entrevistados, a uberização revelou-se como um modelo de trabalho que gerou mais precarização que oportunidades durante o período da pandemia. Essa pesquisa ela contribuiu para ampliar a compreensão sobre a interação entre prestadores de serviço e plataformas digitais. Os resultados eles não são da pesquisa generalizáveis, não somente devido à abordagem, mas principalmente devido ao período pandêmico que mudou de forma substancial o trabalho desenvolvido nas plataformas digitais. E estamos de volta. Fernanda, eu quero te parabenizar também, né, pela aprovação do seu trabalho no SEMEAD, né, pelos mesmos que eu expus aqui para Ricardo, né, para a Flávia, tá? E eu gostei muito, assim, de ler o teu trabalho, assim, ele é um trabalho bem fluido, assim, dá para a gente ir lendo bem tranquila, assim, né, a leitura, né,
Estou dizendo que o seu era ruim, não, viu, Ricardo? Estou dizendo só que assim, né? Como é um trabalho quali, então a gente tem aquela outra, né? A leitura de você ir lendo conforme, né, os eventos vão acontecendo. E assim, uma das coisas que me chamou a atenção no teu trabalho foi essa, assim, não sei se é porque também, né? Eu trabalho um pouco com as finanças, essa de as pessoas estipularem um valor diário, né, uma meta, né? E aí eles não se dão conta de outras questões, né? E pelo que dá para entender, é que a maioria seria um mês, né? E aí estariam disponibilizando, né, a empresa, né, para o serviço de Uber. Não sei, assim, né, a impressão que eu tenho quando eu estou lendo, certo? Mas eu gostaria que você se apresentasse, né, para depois a gente entrar com as perguntas. E qual foi a motivação, né, maior para você realizar este trabalho? Então, olá a todos, né? Eu sou a Fernanda, sou mestra em administração pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O trabalho, ele resulta, né, da minha dissertação de mestrado, e veio bem a calhar, né? O tema, ele já estava pré-definido que ia ser a dinâmica dos aplicativos, eu ainda não tinha ao certo qual deles eu iria investigar, né? Mas essa era a proposta inicial lá no mestrado. E aí, em 2020, foi o período de escrever mesmo a dissertação, veio a pandemia, né? Então, me motivou ainda mais para descobrir como ocorria, então, essa interação entre os motoristas, né, e entre as plataformas digitais, né? Mas é claro que, assim como eu coloquei ali, a gente colocou na conclusão, foi um cenário bem diferente, né? Então, é difícil hoje ter ao certo, né? Os resultados provavelmente, não sei se seriam iguais, né? Mas foi um período bem difícil, acho que para todos, mas para quem trabalhava também nos aplicativos, assim, era notável a insegurança, né? E não só a insegurança quanto à contaminação, para eles também era como lutar, assim, para atrás de cliente, né? Saía de manhã e aí ficava durante o período em outro lugar para tentar angariar mais. E apesar de, né, nem todos se darem conta, né? Alguns falavam ali do aplicativo da autonomia que eles tinham, mas era bem perceptível essa falta de amparo, né, por parte da plataforma com relação à segurança e com relação a outros quesitos também. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Fernanda? Uma coisa que eu achei interessante foi essa, dentro ali da discussão dos resultados. Bom, primeiro, um elogio que eu acho que eu tenho que fazer é que, assim, a maior parte do tempo da apresentação foi dedicada realmente a resultados e implicações, e é uma coisa que nem sempre a gente acaba vendo em trabalho de congresso. E isso, então, eu acho bastante positivo, mas quando a gente vê, por exemplo, a questão do vínculo empregatício, que as pessoas se queixam que não tem contribuições com a aposentadoria, garantias, que você pode ser arbitrariamente desligado pelo aplicativo, é interessante porque dá para perceber um pouco que tem pessoas que acabam encarando isso como uma atividade complementar, mas tem pessoas que, na verdade, estão atuando numa plataforma dessas, o Uber ou qualquer outra, não necessariamente nem de transporte, como uma questão de precariedade do trabalho, às vezes por não conseguir outra alternativa válida. Então, você está ali, mas se você tem essa como sua única atividade e ela é uma atividade flexível, se você não contribuir para a Previdência, por exemplo, por conta própria, você não vai ter nenhuma garantia futura. Até pela questão, se você sofrer algum acidente, não puder trabalhar, você não tem nenhuma assistência. Exatamente. Uma das falas, né, dos entrevistados era justamente essa, né? O medo de pegar Covid, porque aí você tem que ficar, né? Você teria que ficar sem trabalhar. Então, até para garantir uma certa homogeneidade ali dos entrevistados, né, como foi apresentado,
foi delineado um perfil preferencial, porque a gente acreditou, né, junto com o professor também que me orientou, que aí os dados, a gente não teria muito como chegar a alguma conclusão entre aqueles que têm o trabalho no aplicativo como única fonte de renda e outros que apenas trabalham para complementar, né? Então, por isso que foi delineado um perfil preferencial, e desses entrevistados aí, todos eles tinham o aplicativo como a fonte principal de renda, né? E se você soma isso, por exemplo, com aqueles comentários que as pessoas fizeram, por exemplo, que está ali na página 8 do texto, falando justamente de como acabou diminuindo dentro desse período de pandemia, queda dos rendimentos, no tempo que essas pessoas tinham para desfrutar de relações familiares, de ter um tempo de descanso, um tempo de lazer. Quando você começa a juntar as duas coisas, você chega num cenário que você tem uma precarização bastante acentuada em decorrência da pandemia. E eu acho que nós temos uma questão a ser feita aqui pela Poliana, que teve um problema de conexão e só conseguiu se juntar à sessão agora. Oi, Fernando, obrigada. Gente, primeiro, boa tarde, eu acho, aqui no Brasil, né? Pedir primeiro desculpas pelo meu atraso. Eu sou Poliana, doutoranda em Controladoria e Contabilidade pela FAE de Ribeirão Preto. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou a 5 horas de diferença de vocês. Eu estou aqui fazendo meu período de sanduíche aqui no Canadá, por isso que eu estou usando máscara hoje, que eu acabei de sair de uma aula, a gente precisa ainda usar máscara por aqui. Mas, enfim, né, estamos aqui todos juntos, que bom que a gente conseguiu se reunir. Fernanda, prazer também para a professora Giovanete, Flávia, Ricardo, Fernanda e Fernando. Fernanda, parabéns pelo teu trabalho. Eu tenho algumas questões para vocês analisarem se vale a pena vocês seguirem adiante com as minhas sugestões, tá? Primeiro em relação justamente ao que o Fernando comentou ainda agora, que vocês delimitaram bastante os participantes de vocês. Isso pode dar um certo viés. Para o avaliador da revista que vocês submeterem o trabalho, ele pode dizer, mas por que só pegaram essas pessoas? Por que essas características? Por que isso é importante para o trabalho de vocês? Para mim, enquanto leitora, caracterizou um viés. Entendeu? Então, a gente tem motoristas de Uber também, mulheres. Por que não esse tipo de trabalhador, sabe? E isso, se vocês pegarem as mulheres Uber, vocês vão podem ter outro tipo de resultado. Tá? Então, provavelmente, ou vocês justificam porque pegaram porque essa população, escolheram essa população, ou vocês, de repente, fazem uma segunda rodada, não sei, isso depende da vontade de vocês, obviamente. Uhum. A minha outra sugestão é que o trabalho por plataforma requer ou significa que você está trabalhando para uma empresa digitalizada, para uma empresa algoritmizada, vamos dizer assim. E isso dá um outro viés para o trabalhador, para a tua população, para o teu participante. Tem um paper muito interessante, eu sempre recomendo ele, todas as vezes, todas as aulas que eu dou sobre digitalização no trabalho, que é da Kellogg. Ela publicou no AOM de 2019, se não me engano. E ali ela faz uma revisão muito interessante sobre o trabalho digital. A teorização dela, ela categorizou o trabalho de plataforma em 5 categorias. Eu não vou lembrar agora direito quais são essas categorias, mas eu acho que vale muito a pena para vocês lerem esse trabalho. Eu vou colocar aqui no chat e certamente vai ajudar vocês. E eu também vou colocar meu e-mail aqui também, se vocês quiserem conversar sobre esse trabalho, a gente pode conversar. É muito interessante o trabalho da Kellogg, tá bom? Tá bem, se você puder contribuir, Poliana, né? Depois com o autor ali, eu acho bem interessante. Mas essa questão da delimitação realmente foi uma preocupação, a gente até depois, né, colocou ali como recomendação aplicar a outros públicos. Foi um período bem difícil e para a gente, eu não sei se isso é uma aflição de mestranda, né? Mas
a princípio não ia ser delimitado, não. Mas é muito diferente, né? Os trabalhadores, né? Como você disse, assim, as mulheres, o fator do risco é maior. Então, essa preocupação de você chegar a nenhuma conclusão, ela foi latente ali, né? Eu falei, que conclusão a gente vai chegar? Porque você vai entrevistar uma mulher, ela vai falar que o risco é muito maior, né? Então, essa foi uma preocupação para que a gente conseguisse garantir uma homogeneidade e chegar no resultado entre aqueles respondentes, né? Mas é claro que isso pode também ser interpretado como um viés, né? E a gente também teria que melhorar essa questão, mas eu agradeço aí a guarnição e as suas orientações. Tudo bem. Obrigada, Poliana, pela contribuição. E, assim, também tem uma coisa, Fernanda, que tem momentos que você disse que um dos critérios é que tenha dependente. E aí também não fica claro qual seria esse dependente, porque alguns têm filhos e outros não têm. A dependência no caso, né, para outros parentes, outras pessoas que moram na casa, então isso também não ficou claro, assim, quando a gente está lendo. Mas a ideia era, professora Giovanetti, era justamente, a gente colocou dependentes, mas pessoas que não sejam solteiras ou que tenham, não sei se vocês estão me ouvindo, são pessoas, né, que não são solteiras, que têm outras motivações, outras responsabilidades, né, responsabilidade de arcar ali com as despesas da casa, né, então seria essa a ideia. Quem tem mais alguma pergunta para fazer para a Fernanda? Só para comentar que, então, a Poliana colocou lá o link do artigo que ela tinha mencionado, que é o Algorithms at Work, the New Contested Terrain of Control. E eu também tinha deixado um outro que também é da Kellogg como um dos autores, que é Is the Future of Work Already Here? Então, são 2 trabalhos que eles mencionam a questão da mudança da natureza do trabalho e até pensando em capitalismo de plataforma, os algoritmos dentro da rotina de trabalho das pessoas, como essa possibilidade de você ser desligado de uma plataforma, e são coisas que acabam influenciando o trabalho das pessoas. Eles estão no chat ali, e que eu não sei como vocês estão acessando, mas também se tiver alguma dúvida, só pedir depois que manda por mensagem, manda por e-mail, não tem tempo ruim, não. Ok, Coloquei obrigada. meu e-mail aqui também para vocês, caso vocês não conseguirem acesso, não sei como é que é o teu acesso aí pela universidade. Também tem, se tu não conseguir, pode mandar um e-mail para mim, que eu compartilho, tá bom? Ok, obrigada. Tem um trabalho também, tem um livro muito importante para quem pesquisa plataforma digital, e é o livro da professora Shoshana Zuboff. Não sei se vocês conhecem. Então, aquele livro, apesar de ser uma bíblia, né, mas ele é bastante... Talvez vocês tenham que tocar nesse assunto da plataformização enquanto, né, na parte de economia mesmo. Por que surgiu, como surgiu, quais as consequências disso tudo, porque a gente está vendo consequência disso até agora. Não sei ali como está, mas aqui a gente está vendo que tem alguns outdoors nas ruas aqui, dizendo que, às vezes, o Uber que entrega a tua comida tá com fome. Acho que no Brasil eu já vi isso também, cheguei a ver algumas fotos, mas aqui a gente tem um pouco desse movimento também por aqui, entendeu? Então, talvez seja uma parte importante de vocês trocarem isso, pelo menos, nem que seja na introdução, entendeu? Não precisa aprofundar nisso, mas isso é uma consequência importante do trabalho de plataforma. E teve um lugar que eu pedi comida um dia desses aí, que eu estava sem tempo de cozinhar, e que de fato tinha a possibilidade de você contribuir com um valor menor, e que aí o próprio estabelecimento, ele meio que inteirava ali o resto, e ele dava uma refeição pro entregador. Então, além de você pedir uma para você podia pagar um valor menor ali, que o próprio estabelecimento, ele entrava e ajudava também para poder dar uma condição de vida melhor para esse tipo de trabalhador. E isso acho que acaba ligando com uma outra possibilidade de expansão desse trabalho,
que é de você também tentar, por exemplo, ligar esse tipo de atuação, então, por exemplo, de trabalho por aplicativo com com outras empresas, não necessariamente do mesmo segmento. Então, você tem várias empresas de delivery de alimentos, você pode, de repente, tentar pegar uma comparação para ver o que você tem de angústias, de implicações que são decorrentes da pandemia e outras que são, de repente, da deterioração do contexto macroeconômico, para tentar entender um pouco mais de como que isso acaba afetando as empresas. E aí isso também pode ligar um pouco com o trabalho anterior aí do Ricardo e da Flávia, que é quando você pensa, por exemplo, na questão que lá a variável influente era a afiliação, mas de você pensar, então, o tipo de empresa que você está, como que isso acaba influenciando as pessoas que trabalham ali dentro, o que que você faz, como você não faz, mas de tentar fazer esse tipo de ligação, mas... Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu tenho mais um comentário, professora. Fernanda, na tua sessão de referencial teórico, que tu chamas de quadro teórico de referência, vocês tomam bastante o trabalho do Abílio. Tenta expandir um pouco mais essa tua parte do teu trabalho. E eu não vejo essa tua sessão como referencial teórico, eu não vejo teoria, vocês não estão apresentando teoria nessa sessão, vocês estão fazendo uma recapitulação do que o Abílio principalmente escreveu. Então, tenta ampliar, pega o trabalho da Zuboff, pega o trabalho da Kellogg e veja referências principalmente dos trabalhos da Kellogg, para poder ampliar os teus autores dentro dessa sessão, que, para mim, não está, nesse momento, como um referencial teórico, porque você não está trazendo teoria, você está fazendo uma revisão de literatura. Então, talvez se você trocar o termo e ampliar a gama de autores com que você está conversando nessa tua pesquisa, seja um pouco mais fácil a inserção numa revista. Aí, outra dica que eu deixo, Fernanda, para ti, e também aqui para o Ricardo e para a Flávia, procura já agora, nessa fase, qual revista que tu vais mandar. Porque tendo em vista o target, tendo em vista o teu alvo, fica um pouco mais fácil de tu conheceres quem é aquela comunidade, quem publica naquela revista, para poder também tu puxar um pouco a sardinha daquela revista para o teu paper, para o teu artigo, entendeu? E aí você já vai começando a articular uma conversa com essa comunidade, uma comunidade que lê e que publica nessa revista, entendeu? Talvez isso facilite um pouco mais a entrada de vocês, né, em alguma revista. Talvez não, isso facilita bastante. Se você souber a comunidade com que você quer conversar, com que você quer entrar. Bom, nós tivemos a ausência de um trabalho, né? Então, vocês querem ficar mais tempo aqui, com mais algumas observações, ou vocês preferem agora para o network? Porque existe outra sala, né, onde é feita justamente a apresentação de outros debates, né, de outros trabalhos. É uma pena, inclusive, que esse outro trabalho não tem nenhum membro presente, porque eu acho que, na verdade, ele era o ponto de ligação entre os dois trabalhos anteriores. Então, por exemplo, se você pensa na questão da cooperativa de crédito, ou mesmo dos trabalhadores de aplicativo dentro da pandemia, e aí você pega o último trabalho que tinha, que é esse que não tem ninguém, infelizmente, mas que ele menciona um fator, por exemplo, para você moderar ali, aliás, mediar entre você criar o valor e você ter o desempenho organizacional, talvez fosse o ponto de ligação ali da narrativa
para você tentar entender, então, um pouco do contexto da empresa e o que faz a diferença para a empresa, o que faz diferença para as pessoas que estão dentro dessa empresa. E que aí, justamente, você pega do lado das empresas que contratam o Big Four para entender o que é relevante para as empresas, e no caso dos trabalhadores de aplicativo, o que é relevante para os trabalhadores do aplicativo, mas você fazer uma abordagem um pouco mais contextual para entender o que acaba sendo relevante para cada um. Infelizmente, não, essa pessoa não esteve presente hoje e acabou enfraquecendo um pouco o debate, que acho que daria para fazer ligações interessantes, mas essas coisas acontecem, infelizmente. Eu coloquei aqui no chat o link de um artigo que eu acho muito interessante. Toda vez que eu vou escrever minha sessão de estudos anteriores, eu volto nesse artigo para reler e ver se eu absorvo alguma coisa, né? O professor Marcelo Pagliarucci fala sobre como a gente pode organizar de uma forma melhor essa sessão de estudos anteriores. Talvez seja bastante interessante para vocês também a leitura. Recomendo fortemente. Obrigada, professora Poliana. Bom, gente, então, eu vou encerrar a sala, tá? Agradecendo a presença de todos, né? E que a gente tenha um bom encontro. E eu deixei ali no chat também já o link para a sala de network, que é uma sala mais ou menos geral, pessoas das diversas sessões acabam indo para lá depois que encerra a sessão. Nesse caso, a gente acaba indo um pouquinho mais cedo, porque teve uma apresentação que faltou. E de resto, a gente se vê aí nas próximas sessões e eventos dentro do SEMEAD. E aí, aproveitar, né, Fernando, e pedir para as pessoas fazerem a avaliação, né, da sessão, tá? Sim, eu Então, tinha deixado um pouquinho em cima ali dentro do chat também. Então, agradecemos a presença de todos e encerramos a sala 12, né, de estudos organizacionais. Até a próxima. Pessoal, foi um prazer. Tchau, Até mais, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.